Então tá, pessoal, a gente vai fazer a partir de agora a retrospectiva da Sprint 3. Como já bem pontuamos anteriormente, a gente acabou não conseguindo cumprir com os prazos, então acho que. Caramba, não estou conseguindo escrever. É só para pontuar que a gente acabou não conseguindo cumprir com os prazos da Sprint 3. Então, vão ficar pendentes aí, se eu não me engano, são mais 3 histórias de usuários. Talvez eu esteja um pouco enganado, mas depois eu confirmo isso no documento mesmo. Para a próxima Sprint 3. Então, como o Enzo já bem pontuou, a gente vai entrar em débito técnico. E a gente precisa também validar isso lá no Pages. Então, só para trazer mais um contexto também, a gente conseguiu finalizar todas as histórias de usuários da Sprint 2, então, pelo menos um ponto positivo. Eu acho que como meta para a próxima sprint, no caso a sprint 4, é justamente para que a gente consiga não só cumprir os prazos, mas também se organizar melhor, para que a gente consiga também não só desenvolver o projeto para a entrega da unidade 4, mas também para conseguir fazer a organização e a validação e a continuidade do que preza ali a engenharia de software. E documentação de requisitos, manter a rastreabilidade do projeto organizado, de certa forma. Eu vou escrever da minha parte o que eu acho que deu bom, de certa forma. Foi mais no sentido de eu acredito que a gente ter avançado, pelo menos uma boa parte de desenvolvimento, ali no finalzinho da Sprint 2. Então, tipo assim, por mais que a gente esteja, entre aspas, assim, atrasado, eu acredito que a gente consegue muito bem desenvolver o que ficou de pendente. Mas eu acredito que o que ocorreu de bem, assim, foi justamente a gente avançar para a Sprint 3 sem um débito técnico da Sprint 2. Eu digo mais no sentido de deixar de fazer as coisas para ficar pendente para não virar tipo uma bola de neve. O que não deu muito bem é justamente o que eu já apontei em outras sprints, justamente o tempo. Para mim é muito corrido e eu acho que essa matéria acaba exigindo um pouco além do que está de acordo por conta das horas mesmo. Então acho que é o tempo, vou colocar de forma abreviada e talvez ideias para melhorias, justamente manter a organização do grupo de certa forma e cumprir com os prazos. Aí eu vou puxar a palavra para o Enzo também, e aí você puxa para outra pessoa, da mesma forma que a gente fez antes. Perfeito, vou começar aqui então a retrospectiva da Sprint.
a gente não conseguiu implementar o que foi definido no cronograma, né, nessa sprint. Então, eu vou também colocar aqui que a gente não seguiu um cronograma corretamente. É, colocar de metas para as próximas sprint. Além disso, eu quero pontuar que a gente vai. é, Vou colocar de forma um pouco mais informal aqui, tá? Os débitos técnicos dessa sprint, os da sprint. É o que eu mais vejo de importante também, tipo assim, além de cumprir os prazos, eu acho muito legal uma organização. E além de quitar os nossos débitos técnicos da sprint 3, que foi solicitado, acho muito importante isso. Pelo menos o que ocorreu bem na, na sprint 3 foi pelo menos o sentimento de maior proatividade do grupo. Pelo menos a sensação que passou um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, é o que não ocorreu bem. Tempo, planejamento. O tempo planejamento também não foi. Eu, como pior, acho que a gente devia ter planejado melhor. Inclusive, eu acho que algumas entregas, por exemplo, a avaliação cruzada tomou um pouco de tempo e também não era esperado, então eu também acabo cruzando algumas coisas que a gente não conseguiu focar plenamente no projeto. Então, para ideias para melhoria, eu vou colocar que a gente vai manter a organização do grupo e cumprir com os prazos, mas também quero que, de melhoria, eu vou pedir, tipo assim, sempre procurar saber onde estamos. Onde estamos. Vou colocar só isso. Como eu havia citado em outra reunião, a gente sempre saber como é que está o projeto, como a gente está, perguntar, questionar uns aos outros, cobrar as outras pessoas. Então, acho que isso é um ponto importante de melhoria, não só para mim, mas para o grupo no geral. E, por favor, Eike, fale um pouquinho. Tá, como o que eu vou colocar aqui de é, ocorreu bem, querendo ou não, estava dentro dos nossos prazos mesmo, dos nossos planos, fazer resolver as issues, né, que foram abertas da última entrega de unidade. Então, eu vejo que o que ocorreu bem foi realizar tanto todas as coisas planejadas da Sprint 2, né? Quanto realizar também que realizar é, o que a gente se propôs a fazer das issues, né? Ah, porém, o que não ocorreu bem é, já é sobre justamente questão de planejamento. É, basicamente, eu senti que o que a gente planejou, que foi fazer as issues, onde a gente delegou o que cada um ia fazer ali, ia resolver de issue, a gente fez, mas a gente não planejou, por exemplo, pelo menos eu não senti isso, a Sprint 3. Não planejou planning, não fez distribuição de tarefas, quem que ia ser o membro um, membro 2, membro 3, membro 4, membro 5 ali, né, para realizar as atividades. Então, para mim o que não ocorreu bem, e já colocaram ali, foi o planejamento. Só que, na minha opinião, foi mais uma parte de realização mesmo. Ideias para melhoria. É... Cara, eu não vou estar sabendo falar exatamente uma ideia para melhoria, não, porque na minha cabeça era tipo assim.
Talvez, na real, acabei de pensar uma, é, ter talvez uma pessoa secundariamente responsável por aquele planejamento, por aquela atividade, porque daí, se a pessoa principal estiver sobrecarregada com outras demandas, que a gente sabe que tem, e é normal, essa pessoa que está em segundo plano, segunda colocada ali responsável, consiga tomar a frente para garantir que aconteça, sabe? E é isso, aí eu vou puxar então a Ana. É, como retrospectiva da sprint, como já foi comentado, quem foi em débito técnico, então realmente a gente não seguiu nenhum cronograma, eu não vou escrever novamente para não ficar redundante. Metas para a próxima sprint, eu poderia colocar maior comprometimento, pelo menos da minha parte. Pô, É, alguém apagou o quadro aí do meio. aí o que ocorreu bem, eu concordo com o Eike, a gente conseguiu fazer as issues, consertar o que tinha que ser consertado, que o professor tinha dado de feedback. O que não ocorreu bem, concordo também, principalmente tempo e planejamento, como todo mundo está com bastante demanda, acaba extrapolando o limite da matéria e acaba que às vezes nem todo mundo consegue. Ideias para melhorias, eu acredito que a gente pode realmente fazer as dailies, como estava planejado, no Teams mesmo, online, e acho que acaba se mesclando com essa anterior de procurar saber onde estamos, porque seria uma forma de todo mundo se manter informado de cada integrante do grupo. Agora eu vou passar para o João. Opa, tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir. É, o que ocorreu bem, na minha opinião, a maioria das issues abertas foram cumpridas. É, o que não ocorreu bem, eu acho que Assim, eu não quero soar meio redundante, né? Porque já foi falado, mas eu vou voltar a bater na tecla da organização de tempo, o que é normal, porque fim de semestre, imagino que todo mundo aqui tenha provas, trabalhos finais para fazer, então é normal, mas eu acho que talvez com um pouco mais de planejamento dê para ter um resultado um pouco melhor, apesar de tudo isso. De ideias para melhorias, eu acho que mais, tipo, tem as deles, né, que podem ser feitas no Teams, mas eu acho que nessa última, ou duas últimas semanas a gente se falou pouco no WhatsApp comparando a, as semanas anteriores, por exemplo. Então eu colocaria, eu vou botar aqui para a gente se falar mais no grupo. Acho que seria isso. Beleza, pessoal, valeu pela participação. Eu vou parar aqui a gravação